Trabalhar como CMO as a Service é entregar muito valor, porém com pouca escala. O ticket é alto, mas a fragilidade pode ser também. Perder um único cliente muitas vezes pode derrubar 20% da sua receita. Então, como planejar o ano? Como criar metas? Como evitar esses altos e baixos? Nesse episódio, a gente vai falar sobre como um marqueteiro estratégico pode desenhar um plano anual inteligente com uma diversificação de receitas, metas realistas e um modelo que reduz o risco e aumenta a segurança. Porque o objetivo não é só faturar mais, é trabalhar com menos ansiedade e com mais liberdade. Sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando o episódio de número 12 aqui da Academia de Marqueteiros. Academia de Marqueteiros, que é um projeto de mentoria para você, profissional que quer se tornar mais estratégico, quer vender aí o seu produto, o seu serviço num valor mais alto, né, num modelo de executivo como um serviço, né, o CMO as a Service, você que quer atuar mais na camada estratégica e conseguir escapar um pouco, pelo menos ali do operacional, a gente tem uma mentoria focada nisso e essas produções de conteúdo que a gente faz em podcast é justamente do nosso dia a dia, porque nós aqui atuamos nesse modelo e vivenciamos isso no dia a dia, e é isso que a gente traz para os nossos mentorados, assim como é isso que a gente traz como pauta aqui no podcast. Eu sou Temo Mori, um dos fundadores da Academia de Marqueteiros, e estou junto com meu parceiro de podcast aqui, o Eduardo. Fala, gente, tudo bem? Mais um episódio aí, 12º, então vamos lá para essa discussão que é boa, hein? Então, será que a gente se vê como uma empresa, Temo? E dezembrou, né? Dezembro é um ótimo momento, primeiro para a gente fazer aquela retrospectiva, né? Já começamos a ver lá nos stories a retrospectiva do Spotify, né? O Google Fotos já tem uma retrospectiva do ano. A gente entra num momento um pouco de olhar para trás, festas das empresas, né? Como que a gente vai comprar os mimos para os clientes que a gente atende. Então a gente começa a fazer uma análise, né, do que contrato que foi bom, o que deu certo, o que não deu, e invariavelmente a gente começa a olhar principalmente para o ano que vem, o ano de 2026. E a gente tem né, o que eu coloquei no texto de abertura, a gente tem um contexto que quando a gente atua nessa cadeira mais estratégica, a gente entrega muito valor para o cliente e a gente não consegue atender muitos clientes, diferente do modelo de agência, onde você pode ter um ticket mais baixo e pulverizar isso em outros clientes, a gente tem um modelo, não é melhor ou pior, só é diferente, é assim que funciona. E quando você tem um ticket mais alto e um baixo poder de escala, você vai ficar limitado ali a 5, 6, 8 clientes, dependendo aí o tempo que você tem de dedicação, dependendo da tua idade, da tua saúde e o quanto você está disposto a comprometer a sua agenda. Só que o ticket ele é mais alto, e aí quando você perde, né, um dos clientes, ou está querendo trocar um cliente, você está querendo demitir um cliente porque não está sendo rentável nessa análise que você faz, você tem uma perda significativa do teu faturamento, né? Então, perder 15, 20% do faturamento é sempre um risco, né? Então, como que a gente tem que trabalhar, né? Como que a gente tem que planejar o nosso próximo ano? E eu gostei muito da tua provocação, do que é, e aí, será que a gente se vê como empresa, né? Porque se a gente vai colocando muito como pessoa física, e é comum isso, né? A gente vai trabalhando como se fosse o dinheiro que vem ao nosso salário, você fica refém desse alto e baixo e não tem muito bem um planejamento, né? E, então, acho que o contexto que eu quero dar para esse episódio é justamente esse, né? Como que você vai, primeiro, vestir o boné corporativo para você que trabalha sozinho? Acho que essa é uma dificuldade. E segundo, como que efetivamente você vai planejar os seus próximos passos, pensando que você tem uma fragilidade, né, nesse modelo de CMO as a Service com alto valor e baixa escala, você tem uma fragilidade que é esse risco de a qualquer momento, entre algumas aspas, você ter uma diminuição de 15, 20% do teu faturamento.
Então, como se preparar para isso e como ficar menos frágil, né? Eu gosto muito do termo da fragilidade, porque na Cintaleb, no Antifrágil, ele fala, né, que o corpo antifrágil, a primeira coisa que você precisa fazer para ser antifrágil, né, é tirar as suas fragilidades. Então a gente vai usar bastante essa terminologia aqui. Se você não está familiarizado, eu recomendo muito a leitura do livro O Antifrágil, do Nassim Taleb. Mas já falei demais, Du. O que você acha aí? É fácil a gente Cara, se comportar como empresa? acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, assim, o que a gente está falando aqui de baixa escala é se você de fato quiser fazer um trabalho diferente, né? Porque tem gente que atende 20 clientes, 18 clientes, 15 clientes. É possível? É. Da maneira como a gente se propõe a atender, não. Né? Então, assim, então a gente procura o quê? Duas coisas. Primeiro, qualidade no atendimento e equilíbrio de maneira geral na vida. Né? Então, a gente não quer também trabalhar 18 horas por dia e também não quer atender de qualquer jeito, porque a gente está falando de um trabalho onde você pode estar fazendo um diagnóstico inicial para uma ou duas empresas, ou seja, você está com um volume alto de dedicação e tempo naquele momento, pode estar com alguns clientes mais já trabalhando no dia a dia ali com menos trabalho em termos de volume, pode ter um cliente que está fazendo alguma mudança interna que demanda que a sua atenção maior ali, mais tempo, então você vai passar por picos onde você vai precisar tomar cuidado, então por isso que a gente fala que a escala é baixa, porque para você fazer isso bem feito, você não consegue ter muito cliente, né? E outra coisa que se a gente tem uma certeza, né, além da morte na vida, é que você vai perder cliente. Por Sim. melhor que você seja, por mais espetacular que sejam os resultados, vai perder cliente. E muitas vezes você perde cliente por estar sendo bom, né, Du? Porque como o nosso modelo é um CMO as a Service, se o cliente cresce a ponto de precisar de um CMO full-time, não cabe mais você. Se você faz o cliente crescer a ponto de precisar de um CMO full-time, você fez o seu trabalho primorosamente, ele vai precisar de alguém com mais tempo ali dentro. Então não é isso, a certeza que a fila vai andar, não tem como. Vai. E aí você tem algumas maneiras de aproveitar isso, né? Primeiro, ter um bom relacionamento com a pessoa, com a empresa, esse cara pode te indicar, pode te levar para a empresa que ele for, sei lá, um diretor, um CEO e tal, pode ir para outra empresa e ele te leva para lá também. Então, tudo isso faz parte. Mas às vezes você vai perder mesmo. Perder que eu digo que você não vai conseguir recuperar aquele cliente, pelo menos no momento, né? Você pode recuperar depois, mas você ficou sem. E aí, se você encher a sua agenda, você não tem tempo para fazer um pouco que a gente vai falar aqui, que é prospectar, fazer reunião, fazer orçamento, proposta, conversar, network. Então, a sua agenda ela precisa estar ocupada de uma maneira que você consiga atender bem e te sobre tempo de qualidade para você fazer outras coisas. Você é uma empresa, lembra? O que a gente faz para os nossos clientes? A gente olha para o cliente e ajuda ele a se estruturar, vender mais, melhorar atendimento, fazer as campanhas e tal. E por que a gente não faz para a gente? Pô, a gente só faz isso para os nossos clientes. O nosso trabalho é único e exclusivamente esse. Então, a gente negligencia muito olhando para nós, né? Então, assim, isso é por isso que a gente quis trazer isso, porque acho que é um momento bom aí. Se você estiver ouvindo isso muito no futuro, não sei se vai ser bom, mas se você estiver assistindo aqui no final do ano, começo do ano que 2026, ou final de 2026, vamos saber se isso também vai ser. Então é isso. Então, acho que é o momento ideal para a gente fazer essa reflexão, né? Então, acho que é isso. Acho que é um bom começo aí para a gente se planejar, né? E esse episódio ele é datado, mas ele é datado até próximo do carnaval, dá certo ainda para. Não, e assim, é aquele negócio, né? Mais vale um fim horroroso que um horror sem fim. Exato. Então, assim, se você estiver em julho, cara, começa agora. É isso. No segundo semestre, não precisa planejar para o ano que vem. Sim. Sempre é melhor você fazer isso agora do que depois. Tá? Então, assim, leve isso como algo não tão datado assim. Apenas estamos aproveitando o momento para fazer algo que tem a ver com 2026, mas, cara, pode fazer pro mês que vem, semana que vem, isso não muda nada, né? O momento de desacelerar, né, que é normal acontecer agora para a segunda quinzena de dezembro, então faz parte desse processo, mas é bem isso que o Du comentou, né? Tem que entender que é isso, você tem que ter uma estrutura mínima rodando para você ter essa capacidade de estar em contato com outros clientes, estar prospectando. Recentemente, eu conversei com num grupo do Marketing Elevation do Nino Carvalho que eu participo,
que é um grupo que tem bastante profissionais ali de alto nível, assim, boas discussões ali dentro daquele grupo. E aí eu tive uma conversa com alguns profissionais, assim, de forma mais particular, e todos têm muita... o Casa de Ferreira, Espeta de Pau, acaba funcionando muito, porque a gente sempre vai priorizar o cliente que está na casa. A gente Sim. sempre vai priorizar não perder o contrato a ganhar um novo contrato. Não tem como. Né? É uma questão de priorização. O que a gente está falando aqui não é para você despriorizar os seus clientes, é para você priorizar a sua empresa. Esse que é o ponto. E aí, para você priorizar a sua empresa, você precisa fazer um planejamento, um estudo onde a tua carga horária dedicada aos seus clientes não seja 100% do seu tempo. Porque você precisa de pelo menos uns 10, 20% do seu tempo para dedicar para a sua empresa, que é basicamente o que todo marqueteiro fala para todo CEO, que é enquanto você está fazendo a tua empresa funcionar, ninguém está fazendo ela crescer. Você tem que a empresa tem que funcionar e você tem que colocar esforço para fazer a empresa crescer. É a diferença de outra frase que a gente usa muito em reunião. A diferença de trabalhar no negócio e trabalhar o negócio, né? Quando a gente está atendendo o cliente, a gente está trabalhando no negócio, estamos fazendo a nossa empresa funcionar. Para a gente fazer a nossa empresa crescer, a gente tem que trabalhar o negócio. Então, de novo, é um momento bom, propício o dezembro, né? Mas o quanto antes é importante. O tema, até porque vai durar para sempre, né? Não é um negócio que vai ser pro ano. Exato. Um ponto que até foi o que a gente bateu muito na abertura é justamente a questão de como funciona a regra, né? Se você vai pegar um cliente novo, você faz um diagnóstico, identifica alguns pontos e monta um plano. Hoje, a gente está trabalhando como CMO as a Service, como funciona a nossa regra? São tickets mais altos, só que com menor escala. Então, hoje funciona assim. Então, a gente já atua nessa forma. Então, assim, já é assim. É ruim, é bom. Não é essa a discussão. A discussão é que funciona assim. E aí, como que a gente planeja, né? O que a gente sempre pensa em planejar, a parte mais clara é assim, ó, em 2025 eu tinha lá o meu fio mensal de 30, 40 mil reais por mês, eu quero chegar nos 50, 60, então eu quero crescer 20% no mês. Aí você coloca uma meta de crescimento. É só isso do que fazer? Não, beleza. Então a minha meta, eu pego tudo que eu já faturei, pego o meu histórico, boto uma forçada para cima e vamos embora? Bom que o Excel né? O Excel adora isso, números. Então, no Excel é maravilhoso tudo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender assim como empresa, quando a gente fala muito nos nossos clientes, como que está a nossa capacidade, né? Capacidade de tempo, capacidade de ampliação, capacidade de falar com mais clientes, potenciais clientes, com próximos fechamentos. Então, assim, primeiro essa análise é sua, né? Então, eu posso hoje não ter mais condição de crescer, o Temo pode. E é isso aí, cada um tem que saber onde está enquadrando ali, porque aqui a gente está falando de outras coisas, né? Então tem muito profissional que também tem outras coisas, não faz só isso, tem outras atividades. O cara, sei lá, acabou de ter um filho, ou o cara tem, sei lá, depende do momento que você tá. Então, a gente sempre procura fazer algo não muito longo, né? Um planejamento um pouco menor, seja por quarter, por semestre, alguma coisa assim, porque é algo que está mais à vista, que você consegue enxergar melhor, e a gente sempre procura fazer alguns cenários, né? Então, assim, se tudo der errado, se tudo der como eu penso, e se tudo der muito certo. Então, esses são os cenários, né? E eu particularmente, sempre gosto de trabalhar com o worst case, né? O pior cenário. Assim, o pior cenário possível. Eu sempre pego ele como o ideal, vamos dizer assim. Para mim, ele é o ideal. A tua ancoragem, né? É tipo meta, né? Eu tenho a meta 1, meta 2, meta 3, a meta super meta e a big meta, sei lá. Então, eu sempre ancoro na primeira, que é a pior que eu tenho, e ela precisa ser desafiadora também. Então, não adianta você colocar uma situação péssima, que é quase igual ao que você tem hoje. Aí é zero desafiador, e aí você vai bater a meta e vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que ela tem que ser conservadora no sentido de, cara, se tudo der errado mesmo, acontecer alguma coisa, isso aqui ainda tá bom para mim, o ideal seria isso aqui mais um X, e o mais do que ideal seria mais 2X, tá? Então, acho que esse tem que levar, porque
não depende só da gente, tem muita coisa envolvida, né? Então a gente não está nem entrando em política, em economia, em Covid. Cara, pode ter um Covid de novo ano que vem. A gente não sabe uma coisa como tivemos no Covid, né? Então para não se frustrar e mudanças no segmento, o segmento pode piorar de uma hora para outra por vários fatores. Então eu acho que é isso, é você ter essa meta e, mais importante que ter a meta, revisitar a meta. Né? Então a gente fala muito sobre meta, tem gente que coloca a meta em janeiro e morre com ela em dezembro, sabendo que a situação está piorando e não vai chegar na meta. Aí também é ruim, precisa rever a meta, lógico, com critério, não é ficar mudando meta toda hora porque deu um vento, né? Então, ser muito criterioso, mas pode acontecer um vendaval e não um vento, uma ventaniazinha. E aí não adianta, cara, porque aí você te frustra. Entenda aqui como você é uma empresa, tá? E aí você vai olhar para aquilo e falar, nossa, era 10, fiquei em 5. Puta, era 12, fiquei em 4. Cara, cada mês vai ser pior. E aí você vai fazer piores reuniões, piores propostas, tudo vai ser pior. Você não vai conseguir ter performance boa porque está muito distante, tá? Então acho que é isso. É definir bem o que você tem. E outra coisa é, tenho recurso para isso? Tenho capacidade para isso? Tá na minha mão? O que falta? Né? Então, assim, tudo isso tem que estar muito, muito claro, como a gente faz para os clientes, né? Basicamente. E é uma coisa que você falou que é legal, que o não revisitar a meta vai só desmotivando, porque é isso. É aquele negócio, né? Em janeiro eu decido emagrecer 5 quilos. Aí em março eu tenho que emagrecer 25, sabe? Não faz sentido, né? Eu manter... Então, eu já tô piorando, você só vai desmotivar. Sim. Então, a ideia é de você revisitar. Tem um livro que é muito bom, muito interessante para esse momento, inclusive, que é o... Eu tenho ele aqui, o John Doerr, Avalie o que Importa. Acho que Avalie o que Importa. É um branquinho. Avalie o que Importa, que fala sobre OKR. Sim. É um livro legal, tem bastante história, sim, mas se você quer ir para o entendimento da metodologia de OKR, tem conteúdo no YouTube que vai te agilizar muito mais o processo. Sabe aquela reunião que poderia ter sido um e-mail? Então, esse livro poderia ser uma masterclass. Sim. Mas é rapidinho de ler também. É rapidinho, é gostoso a leitura. Ele faz uma analogia com o time de futebol americano, que eu particularmente gosto muito, então daí fica bem didático ali, ele conta a história de como surgiu o processo, enfim, mas é legal porque tem essa questão de você ter o objetivo e você ter os resultados-chave para chegar naquele objetivo. E aí, conforme vai andando, você tem que ir mudando o teu objetivo, independente de como você está caminhando. Então, acho que é uma metodologia que eu particularmente gosto muito de OKR, enfim, e vale a pena, é uma leitura que a gente recomenda aí, o Avalie o que importa. Quando a gente está pensando em definir metas para a gente, né, acho que o mais lógico é receita primeiro e quantidade de cliente. Só que aí cai naquela questão que o Eduardo falou. Você tem que avaliar a tua capacidade interna de execução, de captação de cliente, como que você está, e disponibilidade de esforço para correr atrás disso. Um outro ponto que eu queria trazer é a avaliação de risco das metas que você está definindo. E aí eu vou bater um pouco na questão da diversificação de receita, uma vez que uma receita muito alta com baixa escala, ela é por si só algo que representa um risco, ela é por si só uma fragilidade. Se você tem uma meta de aumentar em 20% a tua receita, e começa o ano, você perde um cliente, você reduz, é a mesma brincadeira dos 5 e 25 quilos. Né? Você começa a ficar muito longe. Então, fica muito no alto e baixo, e isso, para quem, né, é humano e tem ansiedade, tem boleto para pagar, é um jogo, requer uma maturidade psicológica que não é fácil. Nem todo mundo tem, ou em alguns momentos te abala muito mais, ou se você está passando por qualquer dificuldade na vida, porque a gente sabe como a vida é, tipo um parente mal de saúde, abala muito, enfim. Então a gente precisa pensar algumas estratégias, talvez de diminuir ou a tua jornada de venda. Você sabe que a venda de um CMO ela é uma jornada mais longa, ela é mais difícil de conquistar um contrato de 12 meses. O que eu posso fazer no meu objetivo de aumentar o meu faturamento e aumentar o meu cliente, o que mais eu posso ofertar
que talvez entregue um pouquinho menos valor, mas que eu tenha um pouquinho mais de ganho de escala. E aí eu queria abrir essa pauta para a gente poder pensar um pouquinho na pulverização de receita. Uma coisa que já é logo de cara e é muito natural para quem trabalha como CMO as a Service, e é até um dos contratos que eu e o Eduardo fechamos recentemente, é um modelo, é você pegar a etapa de diagnóstico, que já é uma etapa que você monta, e vender só ela separada, e aí poder diluir ela, em vez de você fazer ela em 30, 45 dias, você divide ela em 90 dias. Que daí você entrega, tem uma diminuição da percepção de risco para quem paga, você tem uma diluição do esforço que você precisa fazer na hora do diagnóstico, que normalmente é um esforço muito alto, tem que analisar concorrente, cliente, número da empresa. Você consegue diluir isso de uma forma mais condizente, óbvio que depende da realidade, tem cliente que precisa do negócio mais rápido, mas é uma possibilidade, e fica num ticket mais baixo, efetivamente, mas é uma receita que vai pingar ali, vai entrar e vai te ajudar nesse ganho de faturamento e principalmente nessa pulverização. É muito mais tranquilo em termos de negociação e jornada de venda você vender só um diagnóstico do que vender um diagnóstico, implementação, sustentação num contrato amarrado de 12 meses. É outro perfil. E aí uma coisa pode conectar com a outra, né? O contrato só do diagnóstico, a gente vai trabalhar para que se mantenha esse contrato e que suba, mas já é uma forma de você entregar um pouquinho menos de valor. Por exemplo, no contrato que a gente faz de CMO, está incluso a gestão do time de marketing. Então a gente entra um pouco na camada tática ali, né? Seja o time interno, seja uma agência, a gente faz uma gestão. Nesse contrato aí já não tem essa gestão. Se alivia esse processo, é uma demanda menor, é uma entrega de menos valor, porque você não resolve esse problema da gestão do time para o cliente, porém você tem uma entrega ali de uma análise de uma pessoa com maior senioridade. Então esse é um dos modelos de oportunidades de negócio que o próprio modelo de CMO as a Service já oferece e que talvez seja interessante a gente começar a pensar para diversificação de receita, né, Edu? Mais algum outro ponto vem na cabeça? Eu acho que assim, a gente também precisa tomar cuidado para analisar um pouco a margem que a gente tem de resultado do contrato, né? Então, assim, é lógico que é muito mais simples para a gente tentar fazer essa conta do que uma empresa muito grande, complexa, que tem funcionário, tem estrutura e tal, porque normalmente você é sozinho, ou está em casa, ou tem um escritóriozinho barato ali e tal, mas assim, a gente precisa entender que de R$5.000 um contrato, quanto me sobra, né? E aí, pô, eu não tenho gasto nenhum, sobra tudo. Não, é hora, né? A gente trabalha por hora. Então, fazer esse dimensionamento médio aí, começar a fazer esse cálculo, para você entender que de 5 sobra 2 ou 3. Então, assim, aí também é uma coisa que é um nível já um pouco mais avançado, mas que eu acho que você não pode deixar isso para frente, né? Então você tem que pensar nisso, porque às vezes vale mais você fazer 5 diagnósticos do que ter 3 contratos de CMO, às vezes, dependendo do perfil do cliente que você está. Dependendo do valor. Então, é por isso, é para você entender aonde colocar mais energia, aonde eu vou virar minha turbina aqui para acelerar, porque às vezes você está focando num negócio, por exemplo, o CMO, e eu tenho um diagnóstico que é muito mais fácil vender e me dá 70% de margem e o CMO 40%, por exemplo. Tudo bem que o CMO é recorrente, mas é muito mais fácil você vender 6 diagnósticos no ano do que você ter 6 CMO no ano, tá? Números aleatórios. Então, pense nisso. Então, primeiro, você vai estar pulverizando o seu portfólio de serviço, de tipo de serviço diferente. Você vai estar conseguindo ter um dinheiro mais fácil, porque diagnóstico assim, cara, vamos aqui 2 meses, eu faço um negócio e te entrego. Porra, não gostei, tchau, cara, acabou. O cara não tem muita objeção de fechamento, né? O valor não é alto, então ele consegue pagar, né? Uma empresa que, evidentemente, que esteja dentro do ICP que está procurando ali, ele vai te pagar. Já ele pagar, sei lá, o dobro que ele vai te pagar para fazer um diagnóstico, todos os meses, montar uma estrutura, estar com você toda semana e fazer tudo isso, ele já vai pensar muito mais, né? Então, ele tem que estar querendo muito, muito, né? E aí você tem que estar na hora certa e no momento certo, o que acontece muito poucas vezes. Tá? Então você começa a diminuir essa chance.
E outra coisa que a gente começou a conversar, eu tenho aqui também há um tempo atrás, é de fazer um outro produto tipo CMO, mas um CMO light, vamos chamar assim, né? Um CMO as a Service Uhum. light, de uma maneira que eu faça pela metade do preço, por 60% do valor, e como que eu adequo as minhas entregas e o meu tempo. Pensa sempre o seguinte, se eu gasto 10 horas por semana no CMO e eu vou diminuir pela metade o meu custo, meu faturamento, eu tenho que diminuir metade do meu tempo, tenho que gastar 5 horas. Se eu quiser Uma manter conta bem de uma padeiro, né? madeiro, você precisa manter pelo menos isso, um pouco mais, um pouco menos, mas eu não posso trabalhar o mesmo tempo ou 8 horas para ganhar metade do que eu ganho. Né? Então aí não faz sentido. Né? Então a gente começou a pensar em o que seria esse produto, quais são as entregas que dá para tirar ou diminuir, ou estender o prazo, ou ao invés de fazer uma reunião, fazer uma a cada um mês, a cada 15 dias, 20 dias. Então, tudo isso é hora que você vai empilhando, que você vai trabalhando. Essa questão de acompanhar a área do cliente de marketing, pô, e se eu não acompanhar, eu perco mais do que eu acompanhar, pô, não dá para tirar isso. Então você coloca lá. Então, assim, você vai começando a fazer uma análise, um raciocínio de o que eu consigo fazer e para quem que seria, né? Porque a gente conversa com empresas constantemente e a gente sabe que tem empresas que se a gente tivesse um ticket um pouco menor, a gente teria esses caras no nosso carteira e estaria com um contrato assinado e fazendo rodar. Então, será que tem que mudar o produto que eu entrego? Ou será que são só as entregas? Entendeu? Então é muito mais complexo do que parece, né? Então não é só fazer o que a gente faz menos, porque às vezes esse fazer menos não vai conseguir ter resultado. Entendeu? Então, às vezes eu posso, sei lá, não vou vender mais tráfego, não vou vender mais landing page, site, vou vender só X. Beleza, aí você tá. Aí é um outro produto, né? Você está criando um outro produto de marketing também e tal, mas você está diminuindo aí sim os seus entregáveis. Então, é esse momento que a gente está agora, para o ano que vem aí, pensando nesse produto. Porque imagina, se você tiver 4 CMO e 4 clientes desse, aqueles 20% que o Temo falou quando você cai um cliente, já não é 20, já chega a 15, 12, 10, entendeu? Se for um CMO. Se for um pequenininho, não é nem isso. Né? Às vezes não dá nem 5%. Então, essa é a maturidade que a gente está buscando nesse momento e queria dividir com vocês aí. E também, Edu, porque quando a gente consegue criar um produto de menor entrega de valor e maior escala, quando a gente fala menor entrega de valor, não é que é pior o produto, é que é outra coisa, tipo, é um outro departamento, é uma outra coisa. É você comprar um tênis de corrida de R$ 600 e um tênis de corrida de R$ 200. Os dois você vai conseguir correr. Um vai durar menos, mas ele vai resolver o teu problema. Muitas vezes o de 200 é assim, cara, eu tô querendo começar a praticar o esporte, não sei se eu vou chegar no de 600. Não vou investir os 600 primeiro, vou investir os 200, ele vai me garantir um bom tempo aí depois. Então, assim, essa analogia foi melhor do que eu imaginava. Sim. mas é nisso. O que é bom a gente ter um produto, né, desse modelo? Que você pode, nesse processo de revisitar e olhar para trás, você olhar todos os clientes que você perdeu, ou que as propostas que não fechou, por uma questão de valor, e fazer esse downsell, e fazer essa estratégia de reavaliar com esses clientes. E até mesmo você ganha uma possibilidade de downsell quando você for prospectar um cliente. Né? A gente está falando aqui do diagnóstico, mas né, a gente falou do diagnóstico, falou desse outro produto, mas é uma análise que você, enquanto marqueteiro estratégico, precisa fazer para fazer essa pulverização. Entendeu? Então, assim, hoje em dia tá, né, dá para você fazer SaaS com IA, eu não sei o que lá, dá para pensar outra coisa. Né? Mas assim, estamos pensando dentro do mesmo modelo de negócio estratégico. E, de novo, é algo que a gente está vivenciando. E, de novo, é algo que é totalmente conversável dentro da nossa mentoria da Academia de Marqueteiro. Se você está nesse momento, está precisando diversificar, a gente ajuda você nessa construção de portfólio. Né? Até a gente teve um case de sucesso que era exatamente isso, de um mentorado que ele entrou, ele queria vender esse processo de marketing estratégico, ele não tinha um portfólio, ele não tinha um serviço a partir do que começar esse produto. E aí hoje a gente estruturou esse produto, ele consegue efetivamente chegar nesse processo de venda e ter ali uma diversificação, né? Ele estava nesse caso ele tinha uma demanda muito operacional e queria vender um pouco mais de análise estratégica. Então a gente consegue fazer essa montagem de portfólio dentro da academia para os nossos mentorados.
porque a gente vivencia isso, é isso que é legal. A gente está, exatamente como o Du falou, a gente está nesse modelo. Se você é uma pessoa que gosta de comunicação, que gosta de se expressar bem, você pode ir para um modelo mais direto ainda, tipo. E aí que tá, quando a gente trabalha de CMO as a Service, a gente vai ter uma frente nossa que a gente tem mais habilidade. Não tem como. Tem gente que vai trabalhar o CMO focado muito na parte de gestão de vendas, ou outro na gestão de projetos, processos, outro na implementação de novas tecnologias. Né? Então, assim, cada marqueteiro tem a sua expertise e o seu diferencial, e este outro produto, essa diversificação, pode vir a ser alguma coisa relacionada a isso. Eu sou um cara que mexe com muita tecnologia, estou botando IA no processo como todo. Cara, eu tenho meu CMO e vou fazer um outro produto de letramento de dados e inteligência artificial para empresas que estão começando. Pode ser um outro ICP, pode ser o teu mesmo ICP num outro momento, e aí você começa a montar uma escada de produtos, né? Que é um tanto quanto controverso também esse termo, escada de produtos, né? É do Richard Branson, né? Que é até onde eu conheço. Ele é bem guruzão, assim, mas de novo, né? A gente já falou isso aqui. Os gurus ganham dinheiro não à toa, a gente pode discordar deles, mas a gente sempre tem o que aprender com eles, né? Então, eu acho que o que dá para concordar e é evidente que nessa escada que existe muito no marketing digital, né, de produto, ela te dá essa possibilidade, né, de você, de fato, subir essa escada. Então, por exemplo, a gente está com um cliente que a gente acabou de fechar, que o tempo comentou, de diagnóstico, é uma empresa que tem uma excelente chance de virar um cliente de CMO. Sim. Então ele entrou com um produto e nós temos uma escada. Se eu não tivesse escada, eu não tenho o que vender para ele. Eu vou ficar vendendo esse produto. Né? Então é fundamental você ter, independente se você vende produto digital, produto físico, se é uma indústria, qualquer coisa, você precisa ter esses produtos. Né? Então, para a gente que é pré-serviço, então, que tem serviço, mais ainda, né? É obrigatório a gente ter essa escadinha aí. E não pensando só em subir a escada, mas em como descer, né? Que é o exemplo que eu estava falando do downsell. Sim. Você acaba coletando um dinheiro que normalmente ficaria na mesa se você não tem essa possibilidade de downsell. E assim, o downsell é um assunto bastante legal, eu gosto de conversar, porque todo mundo vê, até por ser down, escrito down, né, de uma coisa ruim, né? Então, assim, imagine que você tem 2 clientes. Um que você vai fazer um downsell e outro que você precisa fazer um upsell. Né? E aí você às vezes não está com tempo, você não tem condições de fazer a mesma coisa e manter os 2 clientes. Então, você reduz uma receita de um deles que ele precisa reduzir e aumenta o que precisa. Ou seja, você vai focar de fato no cliente que mais precisa, mais entregas, mais dedicação, e você não vai perder receita. Você vai estar o trabalho certinho de atender certinho um cara que pagava 5, pagar 3, e o que pagava 5, pagar 8. E você continua com a mesma receita que você ia ter, né, independente disso, só que os 2 estão satisfeitos. Os 2 estão corretos, né, estão enquadrados dentro do produto ideal para eles naquele momento. Né? E aí, se você ficar forçando a amizade ali, forçando a barra, tentando fazer alguma coisa, esse cliente cai mais rápido do que a gente imagina. Né? Então, assim, é melhor você sair de 5 para 3 do que continuar em 5, 3 meses e depois perder os 5, né? É isso. E aí você entra o que a gente sempre fala, né, que foi, assim, você entra, o que é a fragilidade da negociação para um novo projeto. Se você está com todos os clientes numa carga muito alta, tua agenda está completamente lotada, você não está conseguindo prospectar ou não tem possibilidade de prospectar clientes numa estrutura mais enxuta, nesse downsell que a gente está falando, não tem capacidade de pegar esse dinheiro que em tese está ficando na mesa, você fica muito dependente dos clientes que você já tem. Quando você fica muito dependente dos clientes que você já tem, você fica muito frágil nas negociações de renovação de contrato com esses clientes. Sim. E aí o que acontece? Para você não perder esse cliente, normalmente você coloca um over delivery ali, coloca uma entrega a mais no mesmo preço. Isso é a areia movediça maravilhosa, é a pior cilada que você pode cair. Porque você entregou esse over-delivery vai virar o mínimo, vai virar o patamar no mesmo preço, você vai ter mais esforço, menos tempo para prospectar e vai se tornar mais dependente ainda e vai ficar mais frágil numa próxima negociação. Ganhando menos. Quando vem um cliente novo,
você fica frágil na negociação daquele cliente novo, porque você tem uma necessidade de pegar para substituir alguma coisa. Então você precisa fechar a qualquer custo. Sim. Então até essa sua negociação fica frágil. Quando a gente consegue estruturar, e aí voltando no planejamento para 2026, pensa nisso, coloca isso no papel. É fundamental você enxergar isso, que você precisa ter um tempo de qualidade para trabalhar a sua empresa e pensar em prospecção, pensar em entrada. O que vai te dar mais segurança, eu falo muito isso, vender é um ato de coragem. Você só se sente corajoso quando você está seguro. Se você for enfrentar um urso, você vai estar muito mais corajoso se você tiver com uma armadura do que se você estiver pelado. Então, assim, o nível de segurança te dá mais ou menos coragem. Você vai para uma negociação com mais coragem a partir de um caixa saudável. Se você tem uma receita saudável, teu ponto de equilíbrio está indo bem, tá tudo certo, você vai com menos medo de perder, porque é negociação, e você vai com mais força para diminuir ali a tua margem de perda numa negociação. Então, assim, garantir isso para 2026, se você estiver ouvindo em 2025, né? Mas garantir isso para os próximos passos, entender que é um pipe saudável, oportunidades entrando, é o que vai te dar segurança e coragem de vender o teu produto melhor mais para frente, ou de não ficar dependendo tanto dos clientes que você tem atualmente. É fundamental entender isso, assim, é vital você entender isso, porque a gente, de novo, está falando de tempo de qualidade de entrega enquanto ser humano. Se a gente vai entrando nessa bola de ficar só over delivery, entrega, a gente vai se esgotar, a nossa saúde ela é finita, qualquer outro problema vai gerar outros estresses, e aí você vai diminuir entrega, e você diminui a entrega, você não se sente, você não se acha capaz de cobrar mais caro, e aí vai entrar numa outra psicologia que a gente pode falar. O tema tem um depoimento meu, e eu acho que quem vai ouvir, acho que já deve ter passado por isso, vai lembrar. Cara, eu fiquei numa área comercial e já vendi por muitos anos, mesmo não sendo área comercial, porque a gente sempre tá fechando contrato e tal. E assim, ó, eu lembro assim, é claro para mim, quando eu tava precisando vender, o tanto que você fica um gatinho, né, do que quando você não precisa, você fica um leão. Então, assim, cara, é nítido. Quando você tá numa defensiva, que você, puta, aqueles 3 mil reais se eu fechar vai fazer uma diferença gigante. Aí ou você tá assim, não, esses 8 mil reais que eu vou cobrar não vão me fazer falta. Cara, é completamente diferente. Então, assim, você fala melhor, você se expõe melhor, você é agressivo na medida certa, né? De agressivo não de ser agressivo com a pessoa, mas né? no sentido de se posicionar e colocar, vender melhor as suas coisas quando você não precisa. Não precisa, que eu estou dizendo, é que você está saudável, você está bem, você tá, sua empresa está totalmente no azul, sobrando dinheiro todos os meses, ou seja, aquilo é uma meta que você colocou de crescimento e não de recuperação de algo que você perdeu, você está aquilo para fechar a conta, tá? Então, cara, isso assim é muito nítido. Eu lembro de casos onde eu tava lá e o cara pedindo desconto e assim, o coração dispara, começa a suar, porque você precisa daquele dinheiro e você vai fazer de tudo para fechar. Não tem como. Cara, você vai fazer de tudo. Você vai abrir, apertar, e isso não vai ser bom. Esse contrato não vai ser rentável, você não vai entregar o que você deveria, esse projeto dificilmente vai ter longo prazo dentro da sua carteira. Então, por isso que a gente fala, tem uma reserva boa, se você precisar passar por esses perrengues, essa reserva vai te garantir um tempo. Faça essa higienização de cliente sempre, né? Pense sempre nessa higienização de como que eu troco, o que eu não troco, o que eu aumento, o que eu diminuo, o que eu mando embora, né? Então, isso é fundamental, cara. Isso não é fácil, é muito difícil, mas se você colocar isso na sua agenda, na sua rotina, colocar isso no seu planejamento, isso é possível. É possível. E é uma cultura, né, Du? E assim, hoje a gente fala muito de experiência própria, assim, sabe? Eu vivenciei muito isso, assim, de estar colocando todos os ovos na mesma cesta ali, ficar com um cliente muito significativo para a receita, e aí não poder perder, e aí ter dificuldade, e aí você não consegue nem escalar, porque daí você, tipo, beleza.
eu quero tirar minhas horas aqui, eu tenho uma reserva pessoal, eu vou contratar alguém para colocar no meu lugar, vou treinar para me liberar umas horas para poder fazer tal coisa. Até esse processo, assim, se o cliente fala, não, mas eu contratei o Temo, não contratei tal pessoa, Sim. sabe, você não consegue ter a segurança de virar e falar, não, mas vai ser melhor para você, porque você vai ganhar. A pessoa fica querendo que você esteja ali. Então, assim, é bastante complicado mesmo, assim, e a gente sabe que não é fácil, de novo, Sim. mas é totalmente possível. É uma Eu vou dar, visão. eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu estava na V4, eu tinha uma unidade da V4, tive durante 5 anos, não vou falar de números, mas vou falar mais ou menos de percentuais. Eu cheguei a ter 20 clientes e 30% de lucro. Com 20 clientes, eu tinha 30% de lucro. Tava ótimo, só que aí a gente quer o quê? A gente quer crescer. Aí Faturamento. 30 clientes, 40 clientes. Quando eu cheguei ali próximo de 50 clientes, a minha margem estava chegando próxima de zero, minha margem de lucro. Então, assim, é muito difícil você conseguir. Eu estou falando de escala, de agência, de esquema maior, de uma assessoria, tudo, mas nós passamos pela mesma coisa, independente de ser 20 clientes ou 50 clientes, o que a gente faz é a mesma coisa que faz uma agência, que faz uma assessoria, que faz qualquer outra empresa de performance, é ter clientes, trabalhar para clientes. Sim, Ponto. Diferença que muda o custo, muda a estrutura, muda um monte a de coisa, entrega. mas é a mesma coisa. Então, se a gente não pensar como uma empresa, que é o foco do episódio, né? Pensar a gente como uma empresa, a gente nunca vai ter esse equilíbrio, né? Então, por isso que a gente falou muito de precificação de contrato, percentual de lucro de cada contrato, horas de dedicação para cada tipo de negócio, para que aí você consiga entender que você vai ter problema. Ah, esse cliente aqui é ruim, esse contrato não é bom. Normal. Isso não sendo regra, isso sendo uma exceção, você vai conduzindo para que isso acabe. Então, olha, esse contrato eu não posso demorar muito para dar um jeito nele. Quais são, o que é um jeito? Ir embora, aumentar, tirar isso, aumentar aquilo. Cara, você tem solução para todos esses problemas. E aí você vai buscando qual é o melhor, qual está mais fácil, qual que você consegue, né? Então, é isso. Às vezes você nunca sentou com o seu cliente para falar sobre o aumento de FII, porque tem um monte de entregáveis que não estava fazia parte, aumentou isso e tal. Você nunca nem falou isso pro seu cliente. Você nem sabe se ele vai falar sim ou não, e você já está sofrendo porque o contrato está defasado. Tá, é um exemplo. Agora, tem clientes que não, que bate o pé e fala, cara, é isso que a gente assinou e vai ficar assim. Ótimo. Dá para fazer menos, trabalhar menos para ganhar mais? Não. Então, qual que é o caminho, né? Então, acho que tem que ficar com isso na cabeça, cara, porque senão você começa a viver a vida numa loucura que você não anda, você só corre, né, cara? Você fica correndo. Isso. Não, e aí você não tem qualidade de vida, vai totalmente contra o que a gente prega aqui no modelo de negócio que a gente tá querendo perpetuar aqui, pulverizar, né, que é um modelo de negócio que te dá muito mais liberdade justamente para fazer essas análises, inclusive para si próprio. Sim. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto. Então, quando a gente fala de necessidade de pulverizar a receita, é justamente nisso, porque eu tenho um cliente que eu vou perder, ou eu desejo perder. Eu vou olhar para a minha carteira e falar: tem algum cliente que eu consigo subir? Tem algum prospecto que eu consigo fazer um downsell? Como que eu vou resvalar? Vou olhar no meu pipe, vou ver as oportunidades. Talvez faz sentido dar esse desconto que eu não dei para trás para perder esse cliente. A grande questão aqui é você ter possibilidades. Quando você só tem os clientes que tem na base e não tem um pipe saudável, você não tem possibilidade. Você fica refém. E é isso que a gente fala de ficar frágil. Né? Você se mostra muito frágil porque você tem falta de opção do que fazer. Os boletos vão continuar vindo. Né? Então é importante você pensar na sua prestação de serviço e pensar nessa diversidade de possibilidades para justamente você ir ficando cada vez menos frágil, né? Cada vez mais robusto ali, pelo menos, cada vez mais antifrágil nas suas negociações. Ou eu e o Eduardo, a gente tem esse exemplo de trabalho um pouco menor ali que a gente faz, mas a própria academia de marqueteiros, que é a nossa mentoria aqui, acaba sendo uma nova fonte de renda que a gente pode ter, que vai contrabalancear, por exemplo, algum cliente que não faça sentido a gente continuar.
É. Entendeu? Então, assim, a gente está montando um modelo de mentoria que a gente acredita que a gente consegue fazer uma entrega de alto valor para o mentorado aqui. É um negócio que a gente, conversando com outros marqueteiros, com outras oportunidades, melhora a nossa capacidade de entrega, a gente melhora o nosso produto, a gente analisa o nosso produto, né, e nos dá uma rentabilidade que pode ajudar mais para frente ali, sem contar que pode ser um canal de aquisição ou um canal de, né? Eu ia Só falar de faturamento. não, mas de desovar, né? Receita. Tá, sim. Qual que era o termo que a gente usava? Meu Deus. Não é transportar, Transbordo, de transbordar. transbordar oportunidade. Sim. Entendeu? Tem cliente que vai estar, esse cliente aqui está com muito mais necessidade de tecnologia, ele está precisando de uma implementação muito mais específica. Tem um mentorado que tem uma expertise maior do que eu nisso, vamos fazer em conjunto, vamos atender em conjunto. Porque um cliente Traga essa pessoa pode ser bom para para mim, dentro. mas pode ser bom para você, né? Não Isso. quer dizer que ele é ruim. Ele pode não ser bom para mim por N motivos. Não é que ele é uma pessoa ruim, uma empresa ruim. É porque para mim eu não vou conseguir ajudar. Não faz sentido por N motivos, mas para você pode fazer. Então isso acontece muito, né? Pode ter um mentorado que ele tem uma agência. Assim, ele quer vender um serviço mais estratégico, mas ele faz alguma coisa de operação porque ele gosta, faz tráfego, faz uma coisa assim. E são demandas que a gente tem que passar para alguém. Hoje a gente. Alguém vai fazer. Boa. Alguém vai fazer. Esse que é o ponto, né? Então, a ideia da academia é criar esse ambiente também. Boa. Fala aí. Vamos falar de meta de crescimento, então, um pouco mais palpável? Como que a gente Vamos. faz isso que a gente está falando? Vamos falar de meta de crescimento. Eu gosto muito da metodologia de OKR, né? Então, acho que assim, eu fecho sempre no trimestre, né? No quarter. Sim. E aí é isso, né? Faz o diagnóstico, entende o que você quer, o que você tem de possibilidade, e aí chega num objetivo, né, mais macro, que é o que você quer atingir. Diversificar a minha receita e chegar num teto de X reais. Sim. E aí você vai pensando nos KRs, o que são os resultados chaves que você vai precisar. Eu vou precisar criar um novo produto de valor tal e validar ele no mercado. Isso passa a ser um resultado-chave. A partir deste resultado-chave, você vai para as tarefas e as ações que você precisa fazer. Então, o que eu vou precisar? Monto um planinho de ação para o trimestre. Eu vou estruturar esse modelo, vou ofertar esse modelo na minha rede e vou ver as primeiras reações depois que eu vender esse modelo. E aí depois você revisita aquele teu objetivo para ver se tudo que você cumpriu faz sentido ou não. De uma forma muito pragmática, tá? E é muito particular de cada um e do momento que tá. Entendeu? O nosso desenho, né, do que a gente estava fazendo, nitidamente é um aumento de faturamento ali, mas conquistando, tipo, tendo um outro produto de ticket mais baixo, onde a gente consegue pulverizar e aumentar o nosso faturamento a partir de captações em tese que são menores. Essa vai ser a nossa meta para o Q1 e para o Q2 do ano que vem. Mas, assim, o que a gente vai fazer para bater essa meta? Se a gente vai só buscar cliente novo, vai revisitar a pipe, vai fazer tudo, essas tarefas partem da definição desse primeiro objetivo. Sim. Então, por que a meta é importante e é por onde a gente começa? Porque é o que vai nos dar a visão de caminho a ser seguido. Mas a gente define primeiro esse objetivo, define o que a gente vai entender como resultado-chave, o que precisa acontecer para esse objetivo ser cumprido e o que eu preciso fazer para acontecer esses resultados-chave, né? Que é o OKR e o KR, né? E aí depois tem as tarefas. Então, essa organização, por isso que você parte de cima para baixo e não o contrário. Então, essa organização torna a coisa muito clara. Porque você fala, eu preciso ter, o meu objetivo é não ser frágil nas negociações de novas prospecções. Ou não ser frágil na renovação de contrato. Vamos supor que você coloca esse objetivo. Qual que é a minha métrica? Eu chegar seguro e propor para todos os contratos que eu tenho um aumento. Isso vai ser onde eu vou avaliar. O que eu preciso fazer para isso? Garantir que todas as entregas que eu prometi eu estou fazendo e garantir que eu tenho um pipe saudável com a entrada de novas oportunidades no meu
com a entrada de novas oportunidades no meu funil, para efetivamente a coisa estar rodando. E aí você vai cascateando, vai entendendo a quantidade de tarefas. Então, assim, quando a gente fala de planejamento de meta, a gente parte de um objetivo, mas tudo tem que ser mensurável, tem que ser audacioso, né? Tem que ser algo que requeira, né? Que necessite um esforço, né? Mas que tem que ser atingível também. Então, acho que esse é o ponto. A OKR tem esse princípio, né? Então, assim, não sei quem está ouvindo se conhece de fato a fundo a metodologia, mas para quem não conhece, né? Ela de fato é uma metodologia que vou resumir muito porcamente aqui, tá? Ela existe para que ela não seja alcançada, vamos chamar assim. Ou seja, você coloca lá em cima mesmo algo no máximo, no limite que você quer alcançar, né? E aí, se você alcançar, beleza. Mas se você não alcançar, você já cresceu muito, você já conseguiu chegar muito longe. Esse é o princípio da OKR, né? Ela ser desafiadora, num tanto em que seja atingível, mas que seja muito difícil. Não pode ser mais ou menos. A OKR ela parte meio que do princípio de, cara, se a gente chegar em 80% disso, tá bom, mas a gente vai buscar o 100%. Né? Então, outra coisa que você pode estar perguntando também, cara, não tem histórico, eu não sei o que eu preciso fazer para conseguir aumentar. É isso que você vai criar no começo. Né? Então, assim, eu quero aumentar em 10% a minha receita, quantos clientes novos eu preciso? Um por mês? Tá. E quantas reuniões eu preciso para fazer para fechar um cliente? 10, 5? Eu não tenho esse número, e você pode ter esse histórico, se tiver, ótimo. Se não tiver, cara, começa com um número aproximado que você acredita que faça sentido. E aí você vai revisitando isso. Puta, fiz 5 reuniões, fechei 2. Fiz 10 reuniões, fechei 4. Fechei 3. Pô, então preciso de menos pipe até para fazer esse número de vendas. Ou você aumenta o seu objetivo, ou você diminui o seu esforço ali e foca em outra coisa, né? Então, assim, você vai ter que ir ajustando esse quando fala em números, né? De meta de crescimento, você vai ajustando isso, né? Então, peca sempre pelo excesso, né? Então, assim, seja o mais para cima possível nos números, joga o máximo que você puder, porque se você conseguir antes disso, você tá no lucro, né? Então, é isso. Não imagine que você vai fazer uma reunião e vender um contrato. Isso provavelmente vai acontecer. Até pode acontecer, mas, cara... Mas a vida inteira não, né? Pode acontecer um mês, uma semana... Mas isso não tem como ser uma regra. Por melhor que você seja, por melhor que seja o seu produto, o seu serviço, isso não existe. Né? A gente não vai vender para todo mundo que a gente falar. Isso é natural, né? Natureza não é uma coisa pessoal sua, um problema seu. Então eu não sei se é 10 para 1, se é 7 para 1, 8 para 1, não sei quantas você não precisa fazer para fechar uma venda. Né? Então, você provavelmente trabalha com B2B, tem mais ou menos uma ideia, já deve ter essa ideia, um histórico, mas comece com um número, né? Então, eu comecei em maio fazer reuniões aqui de CMO. Eu já tenho um pipe aqui com 20 e poucos, quase 30 empresas que chegaram até o final do pipe ali. Já tem um bom número já de quantas empresas eu preciso falar, conseguir marcar reunião, marcar proposta, fechar ou não fechar. Eu já tenho um bom referencial, né? Um bom início. Aí é um pouco mais, um pouco menos, mas eu não vou errar muito feio nisso, né? Então, você precisa construir isso daí, né? E também não tem problema errar, né, Edu? Acho que esse é o ponto, né? Principalmente se você está começando, assim, a estruturar. Não tem problema você errar, sabe? Até porque não é erro, né? Não é erro. É isso, tá não é encontrando número. Você está tendo que... Precisa criar um histórico. Sim. Então, assim, o primeiro momento, por mais que você erre, você já está colocando uma cultura de alimentar com essas informações. Aí, por isso que é legal no OKR, porque passado 3 meses, você reavalia. Você fala, eu tinha colocado que eu precisava fazer 3 reuniões para fechar. Não deu certo, então eu vou precisar de mais reuniões para fechar. Precisando de mais reuniões para o próximo semestre, o que eu vou ter que fazer para conseguir mais reuniões? Então meu processo de follow-up está ruim. Enfim, aí você vai criando. Mais evento, participar de eventos, fazer mais... Esse daí é muito bom. É esse livro aqui, ó, Avalie o que importa. Para quem está só ouvindo no podcast depois do gravado, é o John Doerr, o Avalie o que importa, da Alta Books. É muito bem bom esse livro. Mas então é isso, você não vai errar. Você vai efetivamente começar a construir um histórico. Eu também acho que é igual o tráfego, né? Quando você está começando um trabalho no tráfego, nunca fez, e vai começar a fazer, o que você vai fazer nos primeiros meses, cara? Você está comprando dados.
É isso que você está fazendo. É Você está isso. botando dinheiro no Meta, ele está te dando Boa resultado. analogia. Compra dinheiro no Meta, dá resultado. Aí depois de 2 meses, fala, olha, então se eu coloco 100, 10 pessoas me chamam, custa R$100. Então eu já entendi. Ou seja, é isso que você está fazendo agora, cara. Você está entendendo o que a gente faz no tráfego. O tráfego é a mesma coisa. Quando você começa algo novo, uma empresa nova que nunca fez tal, você não tem ideia do número. Você tem ideia de mercado, benchmark e tal. Só que cada empresa é uma empresa, cada cidade é uma cidade, cada região é uma região, tudo muda. Então, eu não tenho ideia se eu pôr R$1.000 o que acontece. Então vamos ver quantas pessoas vão ver, quantas vão clicar. Pô, clicou pouco, dá para eu melhorar meu criativo, vou testar tal. Em 2, 3 meses você vai fazer isso. Você vai ter o número. Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, cara. Você vai descobrir os seus números. Porque o bom disso é que quando você descobrir isso daqui, muito pouco vai mudar, muito pouco esses números vão mudar, cara, porque você só vai melhorar, na verdade, no dia a dia, vai pegando mais experiência, vai vendendo melhor, fazendo propostas melhores, achando melhor o seu CP, você vai melhorando o número, né? Vendas é isso. É cada vez mais melhorar o funil para ele abrir, cada vez mais a parte de baixo do funil. É isso que é vendas, né, cara? Então, de menos topo do funil para ter mais fundo do funil. É isso que é o dia a dia de área de vendas, cara. E você, nesse caso, é uma área de vendas, nesse exemplo, né? Total. Mas é isso, você precisa ter para onde olhar para começar a olhar para alguma coisa. Porque senão, velho, vai sobrar só para Jesus Cristo você ficar pedindo para ele. Aí ele não tá, ele tá meio ocupado, ele não vai conseguir te ajudar. Ele até faz, mas assim, eu gosto muito da frase que assim, Deus faz tudo menos a tua parte. Então, essa não é a parte dele. Ele vai falar assim, meu filho, pode ir que eu tô com você. Mas ele não vai. É isso, né? Mas você precisa ir, né? Não adianta, né? Você precisa ir. Então não adianta. Seguindo aí, né, na nossa pauta, a questão de, né, tinha aqui na pauta, mas acho que a gente já falou, hoje a gente não conseguiu seguir tão redondo ela, que é como definir a sua capacidade real de clientes. Acho que é muito na análise e funciona a mesma coisa, funciona o mesmo princípio que a gente está falando de validação, vai funcionando conforme você vai tendo histórico. Se você está começando agora como CMO as a você vai pegar o teu primeiro cliente, você vai entender, daí você vai pegar o teu segundo cliente, não vai ser igual ao primeiro, vai ter uma demanda diferente, aí você vai começar a perceber que são demandas diferentes e níveis de exigência diferentes, especificidades de atendimento diferente, às vezes pelo tempo que você precisa estar com o time, ou às vezes com o CEO, vai mudando um pouco ali, e aí você vai tendo uma percepção do que você consegue abraçar ou não, justamente nessa questão de chegar próximo do seu teto de atendimento. A hora que você está chegando próximo desse teto de atendimento, aí faz sentido você começar nessa questão de pulverizar e melhorar. Você não precisa chegar no teto, na verdade, você pode pensar nessa estratégia antes, dependendo como está, né, tá a tua agenda aí e a tua necessidade. Então, basicamente, o que é importante aqui, acho que para a gente fechar, né? Quando a gente está falando de planejamento, a gente não está querendo prever o futuro, não é isso. Mas a gente está colocando uma condicional de anseio, de almejo para o futuro. Então, eu almejo chegar neste ponto no futuro. Então, eu tenho um norte para onde eu estou olhando, e aí eu vou começar a caminhar. E ao longo da minha caminhada, eu vou avaliando se eu estou caminhando em direção ao norte que eu coloquei, né? Eu gosto muito do outro livro que eu falo, do jogo infinito aqui. Não tem linha de chegada, né? Não existe linha de chegada nos negócios. Não existe venci nos negócios. É tipo casamento. Não existe venci no casamento. Venci na criação. Perdeu, né? Um perdeu. Venci na criação de filhos. Não existe isso. Isso é um jogo infinito. O teu objetivo não é vencer o jogo, é se manter no jogo. Então, ter uma empresa, o teu objetivo é se manter com a empresa. Não é vencer com a empresa, é se manter com a empresa. Então, você vai montar uma meta, você vai atingir a meta, você vai andar mais um pouco, você vai estar sempre andando. Não para dessas, comemora as vitórias, mas para de enxergar as vitórias como o fim. Não é um fim. O mais importante é entender o caminho que você está. O mais importante é olhar durante a caminhada. Então você precisa ter um norte para ter um caminho para ir. Mas o teu trabalho é olhar durante a caminhada
o que você está fazendo. E aí, durante essa caminhada, você tende a enxergar se você está frágil na negociação ou não, se você está precisando de diminuir volume, diminuir entrega para aumentar volume, ou de melhorar a entrega e diminuir volume. Isso você vai avaliando conforme você vai caminhando. Só que para caminhar, você precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Né? Então é isso. Por mais que a chegada não seja o fim, mas você precisa ter esse direcionamento como meta, como objetivo. Então, de novo, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente não está querendo prever o futuro, a gente está querendo direcionar o nosso caminhar para onde a gente almeja chegar. Né? É o que temo que eu quero ser no futuro. Eu quero ter mais tempo com meu filho, quero ter mais tempo com a minha filha, quero fazer tal coisa, então preciso ganhar mais para ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, vou caminhar para esse lado. Então, quais são os objetivos palpáveis de negócio? Preciso faturar tanto, ter tal possibilidade, ter não sei o que lá, e aí você vai desenrolando. Certo? Muito bom. A gente tenta fechar na 1 hora, mas nunca dá, né? Mas enfim, sempre acaba estourando. Mas basicamente é tudo isso que a gente tinha para falar. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou. A gente teve uma turminha aí no ao vivo. Vocês sabem que se vocês estiverem no YouTube, vocês comentarem aqui, a gente pode conversar, né? Tem bem mais no LinkedIn. No LinkedIn a gente não consegue ver aqui nessa ferramentinha. Não consegue, né? Mas tá cheio aqui de no LinkedIn. No YouTube tem menos. Enfim, fica para próxima. Então eu vou começar a monitorar mais o LinkedIn. Caso alguém tiver comentário lá, a gente vai incentivando os comentários para tornar mais rica a discussão, porque esse é o objetivo da Academia de Marqueteiro, né? A gente, a partir da troca e a partir da interação, melhorar os nossos serviços e melhorar o mercado como um todo. Essa que é a ideia, né? De academia, né? Você sair mais forte, você sair mais preparado, mas entendendo que, né, tem um chão aí para ser caminhado e tudo mais para trabalhar. Boa. Certo, Du? É isso, né? É isso. Maravilha, então, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Até. Abraço aí, gente. Boa semana.